Graças a Deus, meus amados, eu falei para você que o culto online iria ser uma bênção. E o Senhor tem visitado a gente de uma forma especial. Já louvamos, já adoramos, tivemos o privilégio de sermos ensinados em como continuar a sermos generosos e abençoando a obra de Deus. Agora é o momento de nós meditarmos, na palavra de Deus. Mas antes disso, eu só quero fazer um breve aviso a respeito do nosso livro de oração. Queridos, essa campanha tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, eu quero desafiar você a continuar enviando o seu nome, o nome da sua família, você, membro da Paz Church. Entre nessa campanha, nessa corrente de oração. Estamos todos os dias orando ao Senhor, buscando ao Senhor para que Ele possa realmente abençoar a sua vida. Tá certo, queridos? Então, mande um SMS para esse número de telefone que está aí no seu visor. Também no nosso link oficial do nosso site, você pode fazer o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando e abençoando a sua vida. O nosso livro de ouro de oração tem sido uma bênção para a glória de Deus. As nossas reuniões, aqui na Paz Church, na Lauro Sodré, na Cidade Nova, ainda estão suspensas. Nós não estamos reunindo no templo, estamos com a nossa programação online, então todas as terças-feiras e também aos domingos estamos com você para abençoar a sua vida. Estamos também muito felizes porque as autoridades de saúde já estão dando para nós as estatísticas dos números das pessoas que adoecem, que se recuperam, que infelizmente vão também a óbito no estado do Pará. Graças ao nosso bom Deus, já estamos achatando a curva, já estamos tendo mais pessoas curadas do que pessoas contaminadas. Sabemos que existem alguns locais onde o foco ainda está endêmico, mas nós cremos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse mal já caiu por terra, e vamos aproveitar também para tirarmos lições, tirarmos ensinamentos, aprendermos com as adversidades. Nós amadurecemos muito quando a gente resolve refletir em cima da crise, em cima da adversidade. Então faça isso, não perca tempo. Daqui a poucos dias nós já vamos estar voltando à normalidade, e é importante que a gente volte à normalidade mais maduros, mais, vamos dizer assim, preparados para o restante dessa nossa vida. Sabemos que logo depois de um deserto vem a bonança, vem a fartura, e nós cremos que a nossa querida cidade de Óbidos, e você também, onde você está nos acompanhando pela internet, Deus está reservando tempos de bonança, tempos de prosperidade, tempos de bênção. Por isso é muito importante nós aprendermos com tudo isso. Tá certo, amado? Deixa Deus ministrar na sua vida. Agora, a palavra de hoje é uma palavra de exortação. É uma palavra que vai de encontro a algumas necessidades da nossa vida cristã. Tá certo, queridos? Sabemos que em todos os grupos sociais existem pessoas bem intencionadas, pessoas de bem, que são a ampla maioria que fazem parte dentro de qualquer grupo social. Dentro da igreja do Senhor Jesus também não é diferente. A maioria, a esmagadora maioria dos homens e mulheres de Deus, dos líderes que compõem as igrejas, dos membros que fazem parte das igrejas, são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, pessoas buscando algo mais, buscando estar mais próximos de Deus, buscando na fé em Jesus como viver melhor. Sabemos disso. Agora, nós também não devemos fechar os olhos das pessoas que por alguma razão ou outra estão também no meio da igreja, e eu falo no meio da igreja de uma forma geral, não estou falando de ministérios, não estou falando de igrejas locais, estou falando da igreja do Senhor Jesus como um todo, e isso inclui a minha vida, sua vida, as nossas vidas como servos de Deus. Então, no meio da igreja do Senhor Jesus, nós entendemos que de vez em quando aparecem realmente pessoas que não estão bem intencionadas na fé.
É o que a Bíblia chama de falsos profetas, falsos messias, falsos cristos. E nós precisamos estar muito atentos com relação a essas pessoas. Porque, às vezes, por uma questão equivocada da fé, equivocada do reino de Deus, das vantagens que se tem de estar na frente de um trabalho ou participando de uma congregação, de uma comunidade, as pessoas acabam se deixando se influenciar pelas artimanhas da carne e acabam influenciando outras pessoas também. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu quero falar para você também, membro da Paz Church, que é fundamental e necessário você estar muito atento a essa ministração. Nós ministramos essa palavra alguns anos atrás e hoje o Espírito Santo nos impeliu de levarmos essa ministração até você. Essa ministração também, queridos, ela vem recheada de muitas advertências. Então você que está nos acompanhando pela primeira vez, você que não foi na Paz Church ainda, né, na Igreja da Paz, ainda nenhuma vez, é uma palavra que vai fazer com que você tenha uma postura e saiba de uma coisa: Deus exige de nós uma postura de retidão, uma postura de integridade, uma postura de serenidade diante da rotina da nossa lida, da nossa trajetória enquanto servos de Deus. Então, eu vou ler uma passagem da palavra de Deus que está descrita lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, quando todos dormiram, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: Senhor, o que quer que façamos? Nós vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esta mensagem. Pai, neste momento, eu oro ao Senhor e te peço, abra o nosso entendimento, derrama, Pai, temor no nosso coração, que nós possamos ter a maior reverência diante desta mensagem, que nós possamos recebê-la com humildade. Muitas vezes eu sei que o Senhor nos leva para uma profunda reflexão. Nós sabemos que o Senhor é amor, mas sabemos que o Senhor também é justiça. O Senhor é o justo juiz. E por isso o Senhor exige de nós retidão, uma conduta irrepreensível diante do Senhor, diante da igreja e diante do mundo. Por isso, Pai, eu oro por cada um de nós, cada uma das pessoas que estão nos acompanhando. Que o Senhor venha, abra o nosso entendimento e que essa palavra produza o devido fruto em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, como nós falamos aqui, o tema da nossa mensagem é o joio e o trigo. Você sabe o que é o joio? Você sabia alguma coisa, você sabe de alguma coisa a respeito do joio? Então, para que você possa ter uma ideia entre o joio e o trigo, eu vou falar um pouquinho do joio. O joio é uma erva muito conhecida por plantadores de trigo, vulgarmente conhecida como erva daninha ou espantalho. É uma planta, o joio é uma planta anual que pertence à família das gramíneas, como o trigo, e do gênero Lolium. Esta planta é geralmente parasitada por um fungo tóxico, que geralmente produz uma toxina que se acumula no grão. Então, essa planta, ela cresce no meio do trigo e ela é parasitada por um fungo. Um fungo parasita as partes dessa planta, principalmente os frutos, né, o grão e também partes moles, como as flores
e as folhas quando estão saindo. No decorrer que ela vai crescendo, ela vai sendo parasitada por esse fungo, e esse fungo, ao parasitar a planta, produz uma toxina. E essa toxina, essa substância tóxica, ela fica armazenada no grão, no fruto do joio. Sendo assim, não é aconselhável consumir farinha de grão ou farinha misturada, trigo misturado com joio, porque as ervas daninhas são tóxicas. E nas culturas, principalmente asiáticas, no Oriente Médio, onde a cultura do trigo ela é muito comum, ela é feita tanto na escala industrial, mas também na escala artesanal, na escala familiar. Como a nossa mandioca aqui, né? Nós temos a mandioca que nós cultivamos, e a mandioca ela é produzida na escala da agricultura familiar, onde as famílias vão manuseando, fazendo tanto a farinha de mandioca quanto os derivados também. Então, para essa área onde o trigo é muito comum, tem o problema do joio no meio da plantação de trigo. Então, essa planta, o joio, geralmente cresce nas mesmas áreas produtoras de trigo e é considerado uma erva daninha dessa cultura. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que muitas vezes os agricultores também chamam o joio de falso trigo. Jesus, na parábola narrada que nós acabamos de ler, diz que um homem semeou a boa semente, ou seja, o trigo no seu campo. Preparou uma área, gradeou tudo direitinho, dentro da técnica agrícola daquele tempo, e aquele homem semeou o trigo, a semente boa, naquele campo. Mas a Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo daquele senhor e semeou o joio no meio do trigo, naquele campo, e se retirou. E ele vai decorrendo, como a gente acabou de ler o texto, mas logo depois, a partir do versículo 37 de Mateus 13, fala a respeito da explicação dessa parábola. Você sabe que parábola é uma história que tenta explicar de uma forma mais clara algo importante, algo da vida, ou uma lição, ou uma moral dentro de uma situação. Jesus explicava, ensinava o reino de Deus por parábolas, porque as parábolas, elas arremetiam para a realidade do povo daquela região naquela época. Então, as pessoas entendiam melhor quando ele explicava as questões do reino de Deus por parábolas. Parábolas são histórias que tentam explicar uma verdade, tá certo? Então, os seus discípulos perguntaram para ele: Senhor, mostre-nos o significado daquela parábola que o Senhor ensinou para muita gente. Tinha uma multidão, ele ensinou para uma multidão. Só que depois os discípulos, tinha acabado todo aquele momento, os discípulos à parte, já estavam com certeza depois do expediente, entre aspas, e os discípulos pediram para ele explicar o significado da parábola. E Jesus pegou-os e começou a explicar o significado da parábola. Se você ler a partir do versículo 37 de Mateus 13, você vai ver exatamente. Parafraseando aqui, para a gente não se estender muito, ele disse o seguinte para os seus discípulos. Jesus respondeu o seguinte: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Então, aquele Senhor que semeou a boa semente no meio do campo, ele disse que é Ele mesmo, o Filho do Homem. Um tempo atrás, nós ministramos uma palavra chamada A Volta do Filho do Homem. Se você quiser ver essa mensagem, você pode ir no nosso site, está aí o link, e você pode acompanhar para você entender melhor o que significa essa expressão Filho do Homem. Nós explicamos direitinho lá, certo? Então, nessa passagem, nesse versículo, ele também fala sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem é Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: e quem espalha o trigo no campo é Jesus, é o Filho do Homem. O campo é o mundo, é a terra, é onde as pessoas estão. Então ele vai semeando boas sementes no mundo todo. Então, o Senhor que espalhou a boa semente
Jesus, o campo é o mundo, a boa semente, que ele fala, que é o trigo, são os filhos do reino. Ou seja, Jesus vai espalhando pela terra toda os seus filhos. Ele vai espalhando pela terra toda os seus discípulos. Ele vai espalhando pela terra toda homens e mulheres de Deus que vão implantar o reino de Deus na terra. E aqui em Óbidos, graças ao nosso bom Deus, nós estamos com muita gente boa, semente boa, que foi plantada por Jesus e está dando muito fruto, frutos abençoados para a glória de Deus. Então, Jesus vai semeando a boa semente na terra, no campo, e o inimigo vem e semeia o joio nesse mesmo campo. Então, o joio significa os filhos do maligno. Bom, peraí, pastor. Quer dizer que existem os filhos de Deus e os filhos do maligno? De certa forma, sim. Lá em primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 10, diz o seguinte: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Opa, peraí, tem duas situações aqui que distinguem claramente uma pessoa que é de Deus e uma pessoa que não é. Aquele que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não ama o seu próximo, não procede de Deus, não vem de Deus. São condições humanas diante de Deus. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Interessante. É muito importante nós entendermos isso. Muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco equivocada da justiça de Deus. Sabemos que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele é o justo juiz. Então ele exige de nós também uma postura justa. E nós precisamos entender que tem pessoas que infelizmente se colocam num lugar para serem usadas pelo inimigo. E eu preciso entender que assim como tem um Deus que é bondoso, poderoso, amoroso, que quer nos salvar e nos abençoar, tem o inimigo de Deus que quer fazer o contrário conosco. E uma das principais armadilhas que o inimigo coloca para fazer-nos ficar distante de Deus é o engano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 8 e 9, fala de uma situação muito interessante. Dois apóstolos, chamados Barnabé e Paulo, eles dois saíram fazendo viagens missionárias e chegaram num local chamado Pafos. Nessa localidade, nesta cidade, existia um cidadão chamado Elimas. Elimas, ele era uma pessoa notória naquele lugar e tinha muito respeito. Tanto é que ele era secretário do procônsul, Paulo Sérgio, que estava lá, era um cidadão romano que governava, exercia muita autoridade naquela cidade. E esse homem era muito erudito. Paulo Sérgio, o procônsul lá da localidade, era um homem muito culto, muito estudioso, era um camarada com boas intenções. E ele era enganado pelo Elimas, que se dizia falso profeta, que se dizia profeta e dizia que ensinava coisas boas que vinha de Deus. E quando esse procônsul conseguiu ficar sabendo que Paulo e Barnabé tinham chegado à cidade, estavam pregando sobre o Evangelho de Jesus, ele convocou-os para uma reunião. E nesta reunião eles falavam do reino de Deus, falavam da palavra, falavam das questões da palavra de Deus, e esse cidadão, o Elimas, ele contradizia tudo o que eles estavam falando. Então, ele estava dizendo que os profetas, os apóstolos, não estavam falando a verdade. E olha só o que foi que Barnabé e Saulo disseram para ele. Está gravado no versículo 10 de Atos 13. Ó filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter
os retos caminhos do Senhor. Meu Deus, imagine você, de repente você pega a Bíblia num belo dia de domingo pela manhã, depois de acordar, diz assim, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo hoje, de repente abre a Bíblia e em cima desse versículo, ó filho do diabo. Pois é interessante que na palavra de Deus tem essas expressões muito fortes, por quê? Porque Deus, Ele é justo e Ele trata da verdade, e você, eu, todos nós temos que entender que assim como tem um Deus que quer nos abençoar, tem um inimigo de Deus que quer atrapalhar a nossa vida. E precisamos estar muito atentos a isso. Então, o que aconteceu nessa situação? Paulo liberou uma palavra sobre aquele falso profeta e disse que a partir daquele momento ele iria ficar cego. E instantaneamente a Bíblia diz que ele ficou sem enxergar durante algum tempo, ele ficou tateando, apalpando as coisas, e o procônsul ficou tão impressionado com aquela situação que ele acabou recebendo Jesus, reconhecendo Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vem com autoridade e vem com poder. Sabe, queridos? Então, o inimigo que semeia o joio é o diabo, como diz na parábola, né? O inimigo chegou e semeou o joio. Então, Jesus semeia o trigo, e o inimigo semeia o joio no mesmo campo, na mesma terra, na mesma situação. O interessante é que ele fala também de uma colheita. Depois que o joio e o trigo é semeado, eles crescem e chega o tempo da colheita. A colheita, na palavra, é o fim desta era. Nós temos falado também, colocamos uma série aqui sobre as série sinais do fim, falando sobre o fim dos tempos. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus remete para a questão do fim, né? A colheita onde o joio e o trigo vão passar por essa ceifa do campo, que é no fim desta era. Os encarregados da colheita, quem vai fazer a colheita, a separação do joio e do trigo, são os anjos de Deus. Isso tudo o Senhor Jesus está explicando nos versículos seguintes de Mateus 13. Então, ele explicou direitinho para essa situação. Essa é a explicação da parábola do joio e do trigo. Trazendo para nós nos dias de hoje, infelizmente, em nossas igrejas, na igreja do Senhor Jesus, existem problemas por causa do joio. Ao mesmo tempo que Jesus vai semeando o trigo, a boa semente, a igreja do Senhor vai crescendo, vai prosperando, vai sendo amplamente consolidada, estruturada. Nós fundamos igrejas, comunidades e vamos avançando, levando o amor de Deus, a graça de Deus. O inimigo também, de vez em quando, semeia o joio no meio do trigo. E por isso, no decorrer da história, nós temos problemas por causa do joio. E por que nós temos problemas por causa do joio, pastor? Porque é difícil identificar o joio no meio do trigo. Não é fácil identificar o joio no meio do trigo. Por quê? Porque eles são idênticos na aparência. Você pode prestar atenção aí, a imagem do joio em comparação com a imagem do trigo. E falando um pouquinho sobre o joio, a pessoa que é plantada pelo inimigo da igreja do Senhor Jesus, o joio é muito parecido com o trigo. O joio, ele ora em línguas, o joio usa a Bíblia, o joio é fiel na igreja, o joio procura se envolver, ele fala o crentez e se duvidar até melhor do que o trigo, pois se esforça para parecer com o trigo. Então, o joio é muito parecido com o trigo. Na cultura, no mesmo campo onde tem o joio e o trigo, é impressionante a semelhança deles no momento que eles vão crescendo. Então, pastor, como a gente pode achar o trigo no meio do joio? Ou pode achar o joio no meio do trigo? A maior diferença entre o joio e o trigo está no fruto. A maior diferença entre o joio e o trigo está no fruto. O trigo produz frutos, muitos frutos. O trigo produz muito fruto e alimenta as pessoas. Do trigo nós tiramos uma variedade muito grande
de derivados de alimentos. Praticamente tudo que se faz com o trigo é para alimentar humanos, animais, toda a terra. Então, o trigo foi feito para alimentar. Os frutos do trigo, os grãos de trigo, foram feitos para alimentar, para saciar a fome. Trazendo para o meio da igreja, um trigo produz frutos de longanimidade, produz frutos de benignidade, de bondade, fidelidade, amor, alegria, paz, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o trigo no meio da igreja produz os frutos do Espírito Santo. O joio dentro da igreja é aquela pessoa fiel, aquela pessoa que traz alegria, que a gente gosta de estar perto dela, porque é uma pessoa que calça a bota com a preparação do Evangelho da Paz, para levar uma palavra de ânimo, parceria, tá junto, anda mais uma milha, uma pessoa que perdoa, uma pessoa alegre, uma pessoa que ganha outras pessoas para Jesus. Esse é o fruto. Eu declaro que você é um fruto poderoso nas mãos do Senhor. Nós estamos debaixo de uma unção muito forte. Frutos estão sendo multiplicados em meio a essa pandemia. Sabemos que muitas pessoas estão se voltando para Deus, outros estão refletindo profundamente sobre a sua vida. Você tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho que está decidido a procurar uma igreja logo depois que isso passar. E eu conto com você para nós nos aliançarmos, levarmos o amor de Deus, levarmos o pão da vida para saciar. Porque você é trigo, e trigo é usado para fazer pão, o trigo é usado para alimentar as pessoas. E eu declaro que você é um trigo abençoado e poderoso nas mãos de Deus. Agora, em contrapartida, o joio não produz nada. O joio é inútil. É muito bonita, a planta é muito viçosa, muito verde, mas o seu fruto é maléfico, o seu fruto é tóxico, é nocivo ao homem. Se o homem ingerir o grão do joio, é arriscado ele ir a óbito, como muitos casos, infelizmente, tem de pessoas que acidentalmente acabavam manuseando o joio no meio do trigo e se alimentaram do joio e acabaram até falecendo. Agora, trazendo para dentro da igreja do Senhor Jesus, o joio produz dentro da igreja o ódio, a depressão, a perturbação, a infidelidade, a rixa dentro da igreja, a desgraça na vida do ser humano. O joio produz confusão, o joio produz dúvidas sobre a visão, sobre a liderança, sobre as pessoas. O joio produz carnalidade no meio da igreja do Senhor. E é por isso que a gente precisa estar muito atento. De repente, você não está congregando na sua igreja ainda. Então você, na busca de querer ter algo de Deus dentro da sua casa, você vai para a internet, entra nas redes sociais, entra também nos programas, nos sites de vídeos, procurando se alimentar da palavra de Deus, e de repente se deparou com algum vídeo, de repente se deparou com algum outro pregador, de repente se deparou com uma outra pessoa, falando, por exemplo, o contrário da visão de trabalho da sua igreja, colocando dúvidas na sua cabeça. De repente hoje, você não está mais tão apaixonado pela sua igreja local, como você estava antes, porque agora você está assistindo muito um determinado pregador. Tome muito cuidado. Muitas vezes a gente deixa de confiar, de acreditar nas pessoas que a gente conhece, para nós acreditarmos em pessoas que nós não conhecemos de verdade. A maioria das pessoas que tem canais são pessoas que realmente são comprometidas com a verdade, pessoas sérias. Mas nós sabemos que também no meio das mídias tem as pessoas mal intencionadas, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas, pessoas que passaram por algum problema e não perdoaram a sua liderança e que agora estão fazendo uma campanha para difamar aquela denominação, aquela igreja, aquele pastor. Tome muito cuidado com isso. Tudo aquilo que vier para lhe trazer confusão na sua mente, para lhe trazer dúvidas, precisa parar.
Deus quer que você tenha paz. Tome muito cuidado com isso. Você precisa confiar nas pessoas que cuidam de você. Você precisa confiar mais nas pessoas que estão mais próximas de você. Eu sou o pastor da minha igreja, convivo com as minhas ovelhas diuturnamente. Toda semana nós nos reunimos. Eles acompanham a minha vida, me conhecem, sabem da minha rotina, conhecem a minha família, conhecem a minha esposa, os meus filhos. Muitos conhecem até os meus hábitos, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, porque é resultado de um relacionamento, é resultado de convivência. É muito perigoso você trocar um relacionamento desse com o seu pastor, que você conhece, para começar a receber um alimento de uma pessoa que você não conhece. Não conhece a família da pessoa, não conhece a história da pessoa, não conhece por que ela está falando isso. Tome muito cuidado, porque senão, de repente, você pode estar sendo manipulado pelo joio. Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. Quando o vento bate numa plantação de trigo madura, é muito lindo, o vento vai batendo e ele vai balançando, tudo num movimento muito sincronizado. Por quê? Porque o trigo ele é maleável, o trigo é fácil de se trabalhar. Quanto mais maduro o trigo, mais fácil de colher. Trazendo para a nossa igreja, o trigo é como aquele servo humilde, sincero, honesto e que verdadeiramente tem compromisso com Deus e com a sua igreja local. É aquela pessoa que está ali trabalhando na lida, sendo tratável. É uma pessoa obediente que muitas vezes se esforça para andar alinhado com as pessoas ao seu redor. Já o joio é muito rígido. O joio não se curva nunca. O joio fica mais enraizado, a raiz dele é mais profunda, o seu talo é mais grosso quando está adulto, quando está querendo amadurecer. Então o trigo, ele amadurece e fica bem dourado e é bem maleável, mas o joio não. O joio fica rígido, o joio não se curva, ele fica muito difícil de ser colhido. Então é como aquele servo soberbo, arrogante, que tudo sabe, que se acha melhor que todo mundo dentro da igreja, que conhece mais a Bíblia do que todo mundo e verdadeiramente não tem compromisso com Deus e nem tem compromisso com a obra de Deus, com a sua igreja local. Ele é cheio de reservas, só vai até um determinado ponto, dali para frente ninguém conta mais com ele. É um comportamento de joio. Agora temos algumas observações que nós precisamos entender. Pastor, então quer dizer que tem joio e trigo, tem pessoas boas e tem pessoas más no reino de Deus? Sim. Jesus semeia o trigo, mas o inimigo planta o joio no meio da igreja. E muitas vezes o joio cresce no meio do trigo. Agora nós precisamos entender uma coisa, algumas observações aqui sobre essa realidade. Quem separa o joio do trigo é Deus e não o ser humano, não a liderança, não os pastores. Como ele falou lá no capítulo 13 de Mateus, do versículo 28, a parte B, ao versículo 30, diz assim: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, Jesus diz que o homem que semeou o trigo é o filho do homem, né? Então, é o próprio Senhor Jesus. Jesus disse, olha, não tira, não toca no joio. Mas ele está fazendo mal, ele está enganando pessoas, está trazendo confusão. Mas não tira ele. Deixa ele lá. Deixa ele crescer junto com o trigo. Não compete ao homem separar o joio do trigo. Por quê, pastor? Por duas razões principais. A primeira razão de que o homem não pode tirar o joio no meio do trigo é porque pode arrancar junto com o joio o trigo.
como a gente acabou de ler no versículo. É por isso que muitos líderes, quando saem das suas igrejas locais, levam consigo vários outros irmãos. Outros ficam à espreita, acompanhando o caminhar de pessoas em situação de risco dentro da igreja. Doença, problemas, para atacar aquele irmãozinho, aquele trigo e tirar o irmão da sua igreja local. Isso é muito antiético e também nocivo à pessoa que está debaixo dessa pressão. Então, infelizmente, quando joio se levanta, cresceu um pouco, se levanta e influencia pessoas, quando ele sai da igreja, da sua igreja local, infelizmente, ele também leva pessoas boas com ele. E é por isso que Jesus disse, não toca no joio, deixa o joio lá. O joio precisa ser tratado, precisa ser aparado, mas não arrancado, porque se ele for arrancado, ele vai levar com ele trigo. Infelizmente, acontece muito isso dentro da igreja do Senhor. Infelizmente. Pessoas que se levantam contra aquela igreja, contra aquela liderança, se levantam, já cresceram um pouco, então saem e dá o racha, a divisão, e leva pessoas boas, trigos abençoados, que Jesus semeou, mas que são influenciados pelo joio e acabam cedendo. Sabe, queridos, o fato é que, embora sendo muito difícil o pastor ou liderança da igreja se manifestar a respeito dessas pessoas, vai chegar o momento que Deus tratará com ela. Vai chegar o momento que Deus vai tratar com a pessoa e ela irá prestar contas com ele. Então, quem deve tratar com o joio? Quem deve tratar com aqueles que querem realmente entrar e denegrir a igreja do Senhor? É o Senhor. E Ele faz isso no tempo certo. E existe realmente um peso muito forte para cima de pessoas que estão debaixo dessa condição. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 6, diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Meu Deus! Existe um peso de condenação para todo aquele que faz uma ovelha de Jesus sair do seu aprisco e vaguear por outros apriscos ou pelo mundo. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, tome muito cuidado como você anda influenciando as outras ovelhinhas do Senhor. Tenha sabedoria. Procure o tempo inteiro fazer com que aquela ovelha que está passando por problemas, não está conseguindo se entender com a sua liderança ou com o seu irmão dentro do mesmo templo, sabe? Leve a pessoa a perdoar, a reconciliar, a considerar. Não seja o responsável por influenciar a pessoa, aquele trigo a ser arrancado do meio daquela plantação. Você é uma pessoa inteligente, então esteja debaixo da graça e dos princípios do Senhor. Então, a primeira razão porque não se tira o joio é porque ele precisa ser tratado por Deus e não pelo homem. A segunda razão principal é porque no reino de Deus o joio pode virar trigo. É isso mesmo, no reino de Deus acontecem esses milagres. Na ciência, o joio não vira trigo, mas no reino de Deus sim. Pela expressão da parábola, a boa semente, o trigo, são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E quem são os filhos do reino, pastor? Os filhos do reino, lá em João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, Deus, no seu infinito amor, dá tempo para todos dentro do reino de Deus na terra possam se arrepender dos seus pecados, serem tratados, receberem pela graça o favor de Deus e serem trigo de verdade. Então, por que Deus não quer que o joio saia? É porque Ele acredita que também há esperança para o joio.
Aquela pessoa que de repente entrou na igreja com uma motivação errada, com um entendimento errado da coisa. Eu, como pastor, já tivemos muitas e muitas pessoas que entraram com uma motivação errada. Já tivemos jovens que entraram na igreja com uma motivação de querer estar pegando as meninas dentro da igreja. Mas eles entenderam que eles deveriam realmente ficar na igreja não porque querem um relacionamento mundano, mas porque eles entenderam que precisavam de Jesus na sua vida. Então, de repente, pessoas que entram para o reino de Deus com expectativas equivocadas, com ideias, com conceitos errados, Deus dá tempo para essas pessoas se arrependerem. Deus dá tempo para essas pessoas voltarem, buscarem realmente ter um encontro com Ele. É essa a principal razão porque Jesus não manda arrancar o joio. É porque Ele dá tempo para que todos possam se arrepender, para que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Outra observação importante é que o lugar do trigo é no celeiro. Lá no versículo 30 de Mateus 13 diz: depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O celeiro é o reino de Deus. Todos aqueles que perseveram até o fim terão direito de viverem eternamente no celeiro de Deus, aleluia. Então o lugar do trigo é no celeiro, o lugar do trigo é na Nova Jerusalém, o lugar do trigo é no celeiro celestial. Por outro lado, o lugar do joio é no fogo, como diz a palavra. Deixem que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita: primeiro juntem o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Primeiro tira o joio, amarra em feixes e joga no fogo, como diz lá em Mateus 13, 30, parte A. O fogo representa o inferno, a eternidade longe de Deus, no sofrimento eterno. Infelizmente, Deus dá tempo para todos se arrependerem, mas nós precisamos entender que um dia o Senhor vai comparecer diante de nós, e nós iremos estar diante dele num grande tribunal. E ele vai separar as ovelhas do bode, o joio do trigo. O lugar do trigo é no celeiro, mas o lugar do joio, infelizmente, é no fogo. Isso faz parte da justiça de Deus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 43, Jesus dá um aviso para nós. Ele diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Meu Deus! Então Jesus está nos exortando aqui, meu amado e minha amada, para nós termos uma conduta reta diante dele. Temos as motivações corretas para estarmos no meio do reino de Deus. E isso inclui nos desviarmos de pessoas que podem nos influenciar para o mal, nos influenciar para uma vida na carne, nos influenciar para uma vida perto do mundo, perto das coisas do inimigo. Tem muita gente que não quer papo de jeito nenhum com o diabo, mas não larga o brinquedo dele, não larga as artimanhas dele. Muitas vezes deixamos o joio ser plantado em nossas vidas e em nossas igrejas. Isso acontece quando nos descuidamos das coisas de Deus, nos tornamos descuidados das coisas, tornamos-nos indisciplinados, damos lugar ao espírito mundano e enganador, enfraquecemos moralmente e negligenciamos a sã doutrina bíblica. E se isso acontece, aí ficamos presos ao mundo, soberbos, indisciplinados, orgulhosos, arrogantes, prejudicados com o veneno que o joio possui. E se nós não mudarmos de direção, nós nos tornamos joio também. Assim como o joio pode virar trigo, o trigo também, infelizmente, pode virar joio, se não se cuidar dentro do reino de Deus. Por causa disso, e por isso,
nós devemos nos proteger, guardar o nosso coração das ciladas do inimigo e do mundo, para nunca sairmos da promessa de sermos guardados no celeiro do nosso Pai Celestial. Aleluia e glória a Deus. Então, meus amados irmãos, você que está nos assistindo, esta mensagem é uma mensagem de exortação. Se de repente você se encontra nessa qualidade, não está bem, já foi bem mais apaixonado por Jesus, já foi bem mais fervoroso na sua fé, já gostou muito mais da sua igreja, independentemente de qual ela seja, já se envolveu mais, mas coisas aconteceram, pessoas lhe influenciaram, situações que você viu, ouviu ou foi envolvido, fizeram com que você tenha uma visão prejudicada daquilo que Deus quer para você. Hoje é o momento de você tirar isso da sua vida, porque o Senhor quer que você ande em paz. O Senhor quer que você tenha paz dentro do seu aprisco que o Senhor lhe plantou. O que deve sair não é você, não é a sua família, nem a sua liderança daquela igreja. Quem deve sair é o inimigo que plantou contenda, intriga, discórdia, situações difíceis e adversidade entre as pessoas. Deus é mais, e Ele é poderoso para fazer com que você possa andar em vitória. Portanto, entenda, existe o joio e existe o trigo. Seja trigo e não joio. E eu profetizo aqui que você é trigo. Essa pandemia vai passar e você vai voltar com todo o gás para a sua igreja. Você vai voltar cheio do amor de Deus, vai voltar com muita disposição para pegar a mão no arado junto com a sua liderança e fazer a coisa acontecer. Eu profetizo aqui, você que é membro da Paz Church, você vai voltar a congregar conosco de uma forma diferenciada. Dessa vez eu vou me envolver mais ainda, eu vou estar muito mais ativo, vou ter muito mais comunhão com Deus, porque eu entendi agora o princípio de estarmos juntos como igreja e produzirmos para Deus. Você é trigo, e trigo de primeira qualidade, que vai alimentar muita gente do amor de Deus nessa cidade. Nós liberamos essa palavra de bênção para a sua vida. Seja feliz, seja frutífero. Arranque de você todo rancor, toda mágoa, perdoe, faça o que tiver ao seu alcance, porque o Espírito Santo é fiel para lhe ajudar. E eu declaro aqui, meu amado e minha amada, que você, esse ano ainda, vai desfrutar de um outro nível da graça, do conhecimento e da unção de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nesse momento eu oro ao Senhor. Ministro essa oração, Pai. Venha, meu Deus, com tua graça, com o teu poder. Meu Pai, arranca toda semente maligna da nossa alma, meu Deus. Pai, se tem alguém, meu Deus, que está ouvindo a minha voz nesse momento, que está enfraquecido na fé, porque foi acertado com setas malignas de incredulidade, do mundanismo, da confusão, da intriga, no nome de Jesus nós arrancamos agora da sua alma essa seta, esse sofisma, esse dardo inflamado do maligno. Seja livre, seja curado, seja curada. Nós repreendemos o mal, a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, toda obra maligna em decorrência de problemas na casa, na família, na igreja. Em nome de Jesus, toda tristeza sai agora da sua vida. E eu declaro você andando em vitória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não é que é bom? Como a gente fica mais leve, mais feliz quando a gente está bem. Então eu quero lançar esse desafio para você. Quando você chegar na sua igreja novamente, chegue cheio do amor de Deus. Chegue disposto a fazer diferente. Chegue disposto a dar muitos frutos para Deus. Caminhe junto com a sua liderança. Caminhe junto, fazendo a obra de Deus com alegria. Deus é fiel para lhe abençoar. Eu quero orar agora com todos os nossos amados irmãos que estão aqui no nosso livro de ouro e com você também que está junto conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, neste momento, eu oro, meu Deus, por cada pessoa, meu Pai, que está aqui, meu Deus, cadastrada neste livro de ouro e também as que estão nos acompanhando pela internet e pela sentinela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor,
Que o Senhor, Pai, entre com graça, com providência, com muita unção, meu Pai. Meu Deus, proveja, cure, sara, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu te agradeço porque eu já vejo meu irmão, minha irmã andando em vitória e sendo amplamente suprido em cada uma das suas necessidades. Salva, Pai. Salva, Senhor. Faz voltar, meu Deus, aquele que está frio. E eu declaro aqui, meu Pai, tempos de bonança, de alegria, de muita bênção, no nome de Jesus, o Senhor. E se você crê, diga amém. Graças a Deus. E esse é o nosso culto, queridos. Que o Senhor possa lhe abençoar poderosamente. Fique agora com o Paz Kids Online e nós nos vemos na terça-feira na nossa reunião de líderes. Que o Senhor os abençoe no nome de Jesus.